Boa tarde, senhores. Boa tarde, senhoritas. Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos começar a nossa aula falando a respeito do humanismo. O humanismo se inicia em 1434, quando Fernão Lopes é nomeado cronista-mor da Torre do Tombo. E vai até o período de 1527, quando Sá de Miranda volta da Itália e traz os modelos clássicos. A Torre do Tombo, alguns perguntam, né? Era como se fosse um misto de cartório e biblioteca. Na Torre do Tombo eram guardados todos os registros do reino. Então, registros de terras dos nobres, os que eles tinham, os registros de linhagem, que era muito importante para saber quem era filho de quem tinha direito à herança, né? Nessas linhas de sucessão entre os reis e os nobres, isso era muito importante. E também passaram a ser guardados nessa Torre do Tombo os cancioneiros, os principais cancioneiros. E é o que nos interessa muito nesse período, porque os cancioneiros permitiram que tanto as cantigas trovadorescas como as poesias palacianas, que nós vamos ver agora, chegassem até os nossos dias, por terem ficado registradas, né, nesse misto, né, de cartório e biblioteca, que era a Torre do Tombo. Nós temos uma noção bem precisa do que foi a literatura do período. Não só, né, as principais poesias, mas também as crônicas do Fernão Lopes, né, todas foram reservadas, né, para os nossos dias por causa da Torre do Tombo. Bem, o que acontece nesse período? Nós vimos no trovadorismo que tínhamos uma visão predominantemente teocentrista. Então, tudo acontecia porque Deus quis assim, tudo era voltado para o ponto de vista religioso. E agora nós estamos no humanismo, que é justamente uma fase de transição entre esse pensamento teocêntrico, que era predominante na Idade Média, e o Renascimento, que vai ser a fase posterior, que vai ser uma fase muito mais voltada para a razão, para o que se começa a ver como ciência. Então, o humanismo está bem no meio do caminho, entre essas duas visões opostas. Por isso que no humanismo nós vamos ver um ser humano mais conflitante, né? Por um lado, ele critica as coisas erradas daquela sociedade, as coisas que a gente vê que não são legais, mas por outro lado, ele tem a fé e acredita que aquilo ali é importante, né? E gostaria muito de continuar acreditando nisso. Bem, então, nós vamos ver bastante essa visão, essa dualidade na obra do Gil Vicente, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Bom, alguns fatos importantes estão acontecendo, né, nesse período. Nós vemos nesse período a crise do feudalismo. Então, aquele sistema feudal que era até então considerado algo muito importante começa a ter um período de queda. As pessoas começam a sair de dentro dos feudos e se instalar na borda, onde ali surgem as primeiras cidades, né? Que num primeiro momento são chamados de burgos. E daí, desses burgos, sai a classe burguesa. A burguesia é uma classe quase que exclusivamente comercial. Eles começam a fazer comércio ali nas beiradas dos feudos, né, nas bordas que se tornam as cidades. E a partir daí, eles têm uma grande prosperidade financeira, né? Eles começam a ganhar dinheiro com isso. E com essa nova classe também surge uma outra coisa que é o mecenato. O mecenato era mais ou menos como a gente tem hoje no esporte, Ai, gente, esqueci o nome. Essas pessoas que dão dinheiro para a pessoa, né?
executar a sua arte, né? Agora fugiu o nome, mas vocês estão lembrando do que eu tô falando, né? Os patrocinadores, lembrei. Então, os mecenas, eles eram os patrocinadores dos artistas. Então, eles faziam o que eles podiam para propagar aquelas formas de arte, fosse escultura, arquitetura, pintura, enfim, né? Nesse período, a gente também tem a crise da Igreja Católica, devido à reforma protestante de Martim Lutero. Martim Lutero, ele ia contra algumas coisas que a Igreja Católica pregava até então. Por exemplo, a Igreja Católica fazia as missas em latim. E tudo o que se tinha do ponto de vista da Bíblia acontecia em latim. E as pessoas comuns, as pessoas do povo, de maneira geral, não dominavam o latim. E Martim Lutero, ele é uma pessoa, assim, revolucionária, porque ele traduz a Bíblia para o alemão. E também tem um ponto de vista diferente da Igreja Católica em alguns sentidos. Por exemplo, ele no protestantismo, os padres, né, que seriam os padres, né, do protestantismo, eles podiam casar, né, entre outras coisas. Então, essa visão diferente da Bíblia faz com que muitos saiam do catolicismo e há uma grande adesão na Europa ao protestantismo e surgem diversos problemas, a Igreja Católica entra em crise. Bom, outra ferramenta muito importante, especialmente para nós da literatura, nesse período, é o surgimento da imprensa por Gutenberg. Porque a partir do momento em que se tem o surgimento da imprensa, a produção de livros passa a ser muito mais rápida, a informação passa a chegar às pessoas de uma maneira muito mais rápida. Então, isso é muito importante para a literatura desse período. Temos o início do mercantilismo, então agora temos moeda, né? Troca, isso impulsiona muito o comércio, as navegações, né? Que se iniciam nesse período também. As grandes navegações vão ter uma importância muito grande para Portugal, especialmente para o próximo período literário. Bem, do ponto de vista cultural e artístico, nesse período nós temos a influência de Dante Alighieri, que escreve a Divina Comédia, né, falando a respeito da visão teocêntrica da época, né, a visão de céu, inferno e purgatório, né, em que ele detalha muito com riqueza, assim, né, os vários círculos concêntricos, né, que ele diz que havia entre o céu e o inferno. Então, ele vai descrever muito bem isso. Também temos Petrarca com o Cancioneiro e Boccaccio com o Decameron. E o que nos interessa nesse período bastante são os cancioneiros. Os cancioneiros, gente, são como o que a gente chama hoje de antologias, tá? São compilações de cantigas que marcaram um período. Então, elas vêm desde o período lá do trovadorismo até esse período que a gente está tratando, o humanismo. Tudo ficava guardado nos cancioneiros. Daí, os principais cancioneiros. O Cancioneiro Geral, organizado por Garcia de Rezende. O Cancioneiro da Ajuda, onde ficou registrada a primeira cantiga trovadoresca, a Cantiga da Ribeirinha. Cancioneiro da Vaticana e o Cancioneiro da Biblioteca Nacional. Então, são os principais cancioneiros que a gente recorre muito para entender esse período. Agora, o que se produzia como literatura nesse período? Um personagem de grande importância e o, vamos dizer assim, iniciador do teatro português é o Gil Vicente. Gil Vicente, ele escreve autos e farsas, né? Os autos tendo um fim sempre religioso, né? E as farsas sempre mais cômicas, né? Mais caricatas.
Para escrever, o Gil Vicente usa o português, que ainda era, né, o galego português, esse português bem próximo do espanhol. Usa o espanhol em si e o latim macarrônico. O latim macarrônico é um latim errado. Por quê? Porque muitas vezes ele usa essa forma de latim para expor tanto as pessoas do meio jurídico como as pessoas da igreja que usavam o latim como uma forma de status, para se mostrar superior às outras pessoas, as pessoas comuns do povo. Só que muitas vezes, como essas pessoas faziam isso só para se exibir, elas nem sabiam direito o que estavam falando, né? Então, o Gil Vicente expõe isso, usando esse latim meio que errado, que é chamado de latim macarrônico. O Gil Vicente também faz uso frequente das alegorias. O que é a alegoria? Alegoria é quando a gente usa uma ideia concreta para representar algo abstrato. Por exemplo, na época do Gil Vicente, uma profissão muito comum era o arraiz ou barqueiro, que é a mesma coisa. Então, um barqueiro era uma profissão comum para nós como um motorista de aplicativo hoje, como um Uber. É algo muito comum, que todo mundo sabe o que é. Falar, ele trabalha como Uber, pronto, né? Era uma profissão muito comum e muito próxima das pessoas. Então, ele usa essa figura do arraiz, do barqueiro, que é uma figura concreta, para representar duas ideias abstratas. Por exemplo, a ideia de bom e mal. No alto da barca do inferno, por exemplo, ele coloca de um lado o arraiz do céu, que é um anjo, né, representando o bem. E do outro lado, ele põe o arraiz do inferno, que era o diabo, representando o mal. Então, ele usa figuras concretas, que são os barqueiros, para representar ideias abstratas, que são o bem e o mal. E isso ele faz com as outras personagens também, tá? Para representar, por exemplo, luxúria, para representar ganância, para cada um ele cria um personagem, né? Alegórico. Então, isso é bem interessante. Também, o Gil Vicente geralmente usa nas peças dele a unidade espaço-temporal aristotélica. O que é isso, professora? É o seguinte, gente. Aristóteles, dentro do teatro, ele colocava geralmente as peças teatrais em um único espaço. Elas geralmente eram passadas num único dia. Então, essas peças do Gil Vicente seguem essa unidade, geralmente um único local e um único tempo, certo? Bom, uma coisa que também se usava nesse período era a medida velha. No período anterior, que a gente viu, que era o trovadorismo, as poesias não eram metrificadas, agora elas são. Agora, cada verso vai ter um tamanho específico. Quando se fala de medida velha, o Gil Vicente trabalha muito com a redondilha maior, que tem 7 sílabas poéticas. Mas ele também tinha, né, à sua disposição a redondilha menor, que é composta por 5 sílabas poéticas. Então, redondilha maior, 7 sílabas poéticas, redondilha menor, 5 sílabas poéticas. Bom, também havia nesse período a crítica à sociedade e aos costumes vigentes. Por exemplo, as pessoas tinham como costume trair o marido, trair a esposa. Esse tipo de coisa sempre existiu. E o Gil Vicente ele vai criticar a atitude das pessoas, né, os costumes. E uma coisa interessante no Gil Vicente é que ele não poupa ninguém. Ele critica desde as pessoas do povo, as pessoas mais simples, que tinham algumas posturas erradas, até nobres, reis, enfim, quem precisasse ele criticava, né? Algo interessante, porque ele era
financiado, né, pelo rei de Portugal, era o mecenas dele, né? Mas ele era muito correto nisso, assim. Então, ele critica a todos, independente da posição social. E aí ele vai criticar, por exemplo, os padres que tinham amantes, ele vai criticar os comerciantes que exploravam os clientes. Tem uma figura que é o onzeneiro, né, no Alto da Barca do Inferno, por exemplo, que é um agiota. Então ele vai criticar essa ganância. Então ele critica todas as pessoas, né, que têm atitudes erradas. Ele não critica as instituições em si, ele não critica a igreja, por exemplo. Ele critica os maus religiosos, aqueles padres que faziam errado, que tinham as amantes, embora tivessem feito lá um voto de celibato. Então ele não critica as instituições, mas as pessoas que fazem coisas erradas dentro das instituições. Daí, nós temos também, como um último ponto aqui, o humor. O Gil Vicente sempre faz a crítica com todo o humor possível. E daí nós temos um lema que é ridendo castigat mores. Rindo, castigam-se os maus costumes. Então, através dessa crítica bem-humorada, é que ele mostrava aquilo que estava errado, aquilo que não era legal e que devia ser modificado, certo? Então, esse é o teatro do Gil Vicente. Mas também nós temos nesse período a poesia. A poesia palaciana, agora vocês percebem que é chamada de poesia e não mais de cantiga. Por quê, pessoal? Ela perde o acompanhamento musical. No período do trovadorismo, ela era acompanhada de música, dança. Agora não mais. A poesia, ela vai chamar atenção unicamente pelo texto. E com isso, o texto passa a ser mais rico, mais trabalhado. Por exemplo, inicia-se nesse período o uso das rimas. Até então nós não tínhamos rima, a gente tinha o paralelismo, mas rima, como a gente conhece, não havia, surge nesse período. Então começa o uso das rimas. Também um outro recurso estilístico que surge nesse período, o uso das figuras de linguagem. Então essas figuras que a gente conhece começam a ser usadas em língua portuguesa nesse período. E também, como já mencionei para vocês, as poesias passam a ser metrificadas. Os versos passam a ter o mesmo tamanho, né? Então, cada verso vai ter um tamanho específico. Se medida velha, 5 sílabas poéticas, todos têm 5. Se medida velha, redondilha maior, todos têm 7? Todos têm 7. Tá? Então, não tinha essa variação. Agora, os versos tinham todos o mesmo tamanho. E na poesia palaciana, a mulher passa a ser um pouco mais real. Isso não quer dizer que o amor vai ser sempre correspondido. A gente ainda vai ter a ideia de amor não correspondido em muitos textos, só que essa mulher não é uma mulher tão distante, né? Que não parece uma pessoa real, certo? Aqui temos um exemplo de um poema muito conhecido do João Ruiz de Castelo Branco. Ele diz: Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão triste vistes outros nenhuns por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão triste vistes outros nenhuns por ninguém. Então, olha só, ele começa a falar, né, da mulher amada, e ele diz que partem muito tristes os seus olhos. Mas quando ele diz que os seus olhos partem e estão tristes, não são só os olhos que vão embora.
Aqui nós temos uma metonímia, né? Ele usa a parte, os olhos, representando o todo, que é o eu lírico. Quando ele faz isso, ele usa especificamente os olhos, porque os olhos, muitas vezes, no nosso rosto, são a parte que vão assim, deixar mais claro o nosso sentimento, né? Os olhos são representativos disso, né? Do sentimento, da emoção. E também é através dos olhos que a gente expressa o mais profundo dos sentimentos, né? Que é o choro, a tristeza. Então, ele usa essa metonímia de uma maneira muito acertada. Então, ele diz que os seus olhos partem e diz: nunca tão triste vistes outros nenhuns, quer dizer, nenhuns olhos, por ninguém. Então, você pode andar, você nunca vai ver nenhum olho tão triste, tão magoado por nenhuma outra pessoa. Aí ele continua: esses olhos partem tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos 100.000 vezes que da vida. Então aqui ele usa essa repetição do tão, para dar ritmo, sonoridade e para enfatizar o tamanho dessa dor, né? Dessa tristeza de partir. E aí ele usa uma hipérbole. Esses olhos estão da morte mais desejosos 100.000 vezes que da vida. Então aqui ele usa um exagero, uma hipérbole, propositalmente para chamar atenção para o tamanho daquela dor. Ele preferia 100.000 vezes morrer do que partir sem a amada. Aí ele diz: partem então tristes os tristes quem? Os olhos, né? Tão fora de esperar bem, que nunca tão triste vistes outros nenhuns por ninguém. Então eles vão realmente embora e nunca vai se ver um olhar mais triste do que esse do eu lírico ao ir embora sem a sua amada. Então, um poema muito bonito desse período do João Ruiz de Castelo Branco. Bem, aqui, em vários estilos, a poesia palaciana tinha quase como regra o uso de um mote. Aqui nesse poema a gente não tem, mas a gente vai ver muito isso, tá? O uso do mote, que era aqueles versinhos que iniciam o poema e que são, vamos dizer assim, o motivo ou a inspiração para se fazer aquele poema, tá? Isso era muito comum, o uso do mote. Aí, entre os estilos desse período, a gente tem o vilancete, que é composto por um mote e 2 ou 3 versos, né? E aí depois tem a glosa, que é o desenvolvimento do poema propriamente dito, né? O mote, esses 2, 3 primeiros versos iniciais são de outra pessoa que ele cita, e na glosa ele desenvolve o poema dele baseado nessa obra alheia. Bom, nós temos também a esparsa, que era composta de 8 a 16 versos em uma única estrofe, tá? Essa não tinha mote e também não tinha repetição dos versos. Geralmente era usada para expressar tristeza ou melancolia. A cantiga, que a gente conhece bem, né? Era usada para expressar temas amorosos. Podia ter um mote, né? 4 a 5 versos. E a glosa, né? Que podia ter de 8 a 10 versos, geralmente. Também havia nesse período a trova, que não tinha um tema definido. Podia ter de 4 a 8 versos, né? E podiam ser utilizadas tanto em poemas mais curtos como nos mais longos. E para todos os tipos de poema, né, que a gente relacionou aqui, a métrica padrão era sempre a redondilha maior, tá? Era a mais comum, a mais usada nesse período. Agora, nós falamos a respeito do teatro do Gil Vicente, falamos a respeito da poesia palaciana. Agora, nós destacamos aqui as crônicas do Fernão Lopes. Fernão Lopes foi interessante pelo seguinte: nas suas crônicas, ele mostra tanto a parte
boa da história portuguesa, como a parte ruim. O cronista, ele era como se fosse um historiador, tá? Então, esse historiador, esse cronista, ele ia escrever a história dos reis, de suas famílias, e deixar isso para a posteridade, que é hoje o trabalho do historiador, né? O que aconteceu? O Fernão Lopes, ele escreveu as 3 principais crônicas que estão listadas aqui, tá? A Crônica del Rei Dom Pedro I, Crônica del Rei Dom Fernando e a Crônica del Rei Dom João. E nessas crônicas ele vai mostrar tanto a parte boa como a parte ruim. Por exemplo, na Crônica del Rei Dom Pedro I, ele critica os principais fatos acontecidos no reinado de Dom Pedro, e entre eles ele destaca a morte de Inês de Castro, que foi um episódio muito triste da história portuguesa, né? Então ele vai mostrar pra gente como foi a morte de Inês de Castro, que depois, no próximo período, a gente vai rever com Camões em Os Lusíadas. Na Crônica del Rei Dom Fernando, ele vai falar desde o casamento de Dom Fernando com a dona Leonor Teles até a Revolução de Avis. Interessante porque a dinastia de Avis tem como protagonista, né, Dom João Mestre de Avis, que era um artesão, uma pessoa do povo, que é elevada à posição de rei. Ocorre essa revolta, a Revolução de Avis, e Dom João ele ascende ao trono. E aí, já na Crônica del Rei Dom João, ele divide em 2 partes, né? Mostrando na primeira o período desde a morte de Dom Fernando até a aclamação de Dom João através da dinastia de Avis. E depois, na segunda, ele descreve o governo de Dom João até 1411. Então, apesar de ter um caráter bastante histórico, o Fernão Lopes ele consegue descrever tudo isso de uma maneira assim elegante, né? E por isso ela também, as crônicas do Fernão Lopes também são estudadas dentro da literatura. Aqui eu separei um trecho da Crônica del Rei Dom Pedro, tá? Aqui se fala da morte dos assassinos de Inês. O que acontece? O Dom Pedro ele se apaixona pela Inês de Castro, que era aia da Dona Constança, mulher de Dom Pedro. E aí, às escondidas, ele tem 4 filhos com ela. E como a Inês era de origem castelã, o reino de Castela, né, na Espanha, se ele legitimasse esses filhos, eles tinham direito à herança, à coroa portuguesa, e os portugueses tinham muito medo de unir o reino de Portugal com a Espanha, que Portugal caísse em domínio espanhol. Então, por causa disso, eles não queriam de forma alguma que Dom Pedro legitimasse os filhos que tinha com a Inês. E aí, em uma das várias viagens do Dom Pedro, o pai dele, Dom Afonso IV, muito influenciado pelos seus ministros, né, os seus assessores, ele diz para esses ministros que eles podiam arrumar uns assassinos para matar a Inês. E aí, durante a viagem do Dom Pedro, Inês é morta. Quando ele chega, ele fica muito, muito bravo. E aí, ele vai atrás dos assassinos de Inês, com muita fúria. E é esse período, depois da morte da Inês, em que ele consegue encontrar 2 dos assassinos, que o Gil Vicente vai descrever. É esse período que ele descreve aqui. Olha só, Gil Vicente diz para nós: a Portugal foram trazidos Álvaro Gonçalves e Pero Coelho, e chegaram a Santarém, onde o rei Dom Pedro era. E o rei, com prazer de sua vinda, porém mal magoado, porque Diogo Lopes fugira, os saiu fora a receber. E sanha cruel, sem piedade, lhes fez per sua mão meter tormento, querendo que lhe confessassem
quais foram, na morte de Dona Inês, culpados, e que era que o seu padre tratava contra ele quando andavam desavindos por aso da morte dela. E nenhum deles respondeu a tais perguntas, coisa que ao rei provesse. E é o rei que queixume dizem que deu um açoute no rosto de Pero Coelho, e ele se soltou contra el rei em desonestas e feias palavras, chamando-lhe traidor, fé perjuro, algoz e carniceiro dos homens. E é o rei dizendo que lhe trouxessem cebola e vinagre e pera ao coelho, enfadou-se deles e mandou-os matar. A maneira de sua morte, sendo dita pelo miúdo, seria muito estranha e crua de contar. K mandou tirar o coração pelos peitos a Pero Coelho e a Álvaro Gonçalves pelas espadas. E quais palavras houve que aquele que lhes tirava, que tal ofício havia pouco em costume? Seria bem dorida coisa de ouvir. Enfim, mandou-os queimar, e tudo feito ante os passos, onde ele pousava, de guisa que, comendo, olhava quando mandava fazer. Jesus amado, meu povo, parece que é tudo menos português, né? Mas vamos à tradução. Olha, começa o fragmento com Gil Vicente dizendo para nós que foram trazidos a Portugal 2 dos 3 assassinos de Inês, Álvaro Gonçalves e Pero Coelho. Eles encontraram esses 2 e levaram os 2 para o palácio do rei em Santarém, onde ele estava, né? Onde é o rei Dom Pedro era, quer dizer, onde é o rei Dom Pedro estava. E o rei sentiu prazer na vinda dos 2, na chegada dos 2. Porém, se sentiu magoado, se sentiu triste, porque Diego Lopes fugira. O terceiro assassino, né? Fugiu. Mas quando ele viu esses 2, ele saiu fora do palácio para recebê-los. Foi até o pátio, né, central do castelo para receber os assassinos. E aí diz que ele estava com uma sanha cruel, ele estava com muita raiva desses 2. E o rei quis, pela sua própria mão, lhes meter tormento. Ou seja, o rei ele quis ele mesmo dar umas bufetadas nos sujeitos. Então, ele diz que foi até lá porque ele queria sentir o gostinho da vingança. Por quê? Ele queria que lhe confessassem quais foram na morte de Dona Inês os culpados. Porém, ele queria saber quem foram os mandantes da morte de Inês. Porém, eles não dizem nada, né? Como diz aqui, eles não responderam a tais perguntas, coisa que ao rei provesse, coisa que agradasse ao rei, né? Eles não disseram nada que o rei já não soubesse, não deram o nome dos mandantes. E aí, o rei ficou muito bravo, porque queria que eles falassem e eles não falavam. E aí, o rei pegou e deu uma chicotada no rosto do Pero Coelho. O açoute aqui é o chicote, né? Então, ele deu uma chicotada no rosto do Pero Coelho e, com isso, diz que o Pero Coelho se soltou, né, em feias e desonestas palavras contra o rei. Ou seja, ele xingou o rei todinho, né? Chamando o rei de traidor, porque a Inês era de outra nação, ela era castelã. Fé perjuro, algoz, matador, carniceiro dos homens, né? Então, ele xinga o Dom Pedro de tudo que ele pode, já que ele ia morrer mesmo, né? Deixa eu falar tudo que eu penso. Então, ele fala um monte de coisa feia pro rei. E aí, o rei, fazendo um trocadilho com o nome dele, né? Que era Pero Coelho. Pero era um nome muito comum em Portugal na época, né? Aí, vocês se lembram do Pero Vaz de Caminha, por exemplo, né? Então, ele fala para Pero, que também é uma expressão, uma preposição arcaica, né? Pera é a mesma coisa que para. O nosso para, né, vem de pera, é uma preposição arcaica. Daí ele junta essas
questões linguísticas, e ele fala, bom, já que você não vai falar, já que você tá falando coisas feias aí, me tragam cebola e vinagre para o coelho. Ou seja, manda matar esse fulano de uma vez, né? Como se fosse um coelhinho temperado com cebola e vinagre. Então ele pede para mandar matar. Aí o Fernão Lopes ainda diz para nós que a maneira como eles morreram, como era contada na época pelo miúdo, ou seja, pelo povo, pelas pessoas que não eram muito importantes, era uma coisa bem difícil de suportar, né? E essa é uma característica muito interessante das crônicas do Fernão Lopes, porque ele demonstra não só a nobreza, mas ele também mostra a participação do povo. Daí ele continua dizendo, né, que essa morte foi uma morte muito difícil de se contar, porque o povo contava que ele mandou tirar o coração dos dois, um pelo peito, então abriu o peito e arrancou o coração com o homem vivo, né? E do outro pelas espáduas, quer dizer, pelas costas. Então racha aí as costas da pessoa, rasga as costas e tira o coração pelas costas. E para piorar, dizem as más línguas, né? Diz o povo daquela época que ele fez tudo isso usando um algoz, um assassino pouco experiente. Como diz aqui, que tal ofício havia pouco em costume. Ele, tadinho, ele não sabia fazer. Então, ele estava aprendendo a tirar o coração dos outros pelas costas, pelo peito. Quer dizer, ele escolheu um assassino pouco experiente que era para doer bastante, né? Então, por isso que o Fernão Lopes fala que seria coisa bem dorida de se ouvir. E aí, depois de tudo isso, não cansado, né, de ver essa cena, Dom Pedro mandou queimá-los. E diz que tudo isso foi feito diante do Paço Real, naquele pátio central do castelo. E enquanto isso, ele comia enquanto via os assassinos da Inês sendo chicoteados, sendo mortos, né, e queimados. Então ele comia Ruffles, não tinha Ruffles naquela época, gente, brincadeira. Mas enquanto ele comia ali, se saboreava, via os assassinos da Inês sendo mortos, né? Mexeram com o cara errado, né, gente? Bom, essa é uma breve palhinha, né, aqui da história da Crônica del Rei Dom Pedro, para a gente ter uma ideia do que foi esse período, do que foram as crônicas do Fernão Lopes. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me chamar na minha classe virtual ou no WhatsApp. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Aí a gente se vê na próxima, certo, pessoal? Até mais!